primeira coisa que eu posso dizer para vocês que eu ganhei nessa minha nova carreira foi o prazer, sabe? O prazer de fazer algo que eu realmente gosto. Hoje, quando eu vou preparar uma aula, quando eu vou preparar um curso, quando eu vou preparar uma palestra, quando eu vou preparar algum conteúdo para os meus mentorados, eu preparo com prazer. Eu trabalho mais do que eu trabalhava, mas eu trabalho com muito mais prazer. Então, isso para mim, dentro dos meus valores, isso é muito importante, porque eu gosto de trabalhar, né? Mas eu gosto de trabalhar com alguma coisa que vale a pena para mim. Não gosto de trabalhar com qualquer coisa. A segunda coisa foi eu conseguir ter liberdade de horários. E, para mim, o valor de liberdade é um valor muito importante. Eu queria poder ficar em casa trabalhando. Mas quando eu estava em casa trabalhando, as minhas funcionárias me ligavam: ai, Aline, a gente precisa de você aqui. Ai, Aline, não sei o quê. Ai, Aline, vem pra cá. Ai, Aline, não sei o quê. Eu me sentia sugada. Eu não tinha liberdade. Eu tinha que estar ali. Eu era obrigada a ficar ali. Com a minha nova carreira de educadora financeira, gente, eu consegui fazer os meus horários. Eu decidi que eu só ia atender os meus clientes terça, quarta e quinta. Segunda-feira e sexta-feira, eu não ia atender os meus clientes. Por quê? Porque eu podia fazer isso. Era só eu pegar todos os clientes que eu ia atender e abrir minha agenda terça, quarta e quinta. E segunda-feira, eu tinha tranquilidade. E na sexta-feira também. Aí, para eu dizer para vocês, eu não ficava à toa, tá? Segunda e sexta. Na segunda-feira, eu preparava tudo que eu tinha que preparar para a semana. Então, fazer conteúdo de rede social, preparar o material que eu fosse mandar para o meu cliente, preparar uma aula que eu fosse dar, tudo, porque eu tinha flexibilidade. Eu podia não trabalhar atendendo o cliente naquele momento. E aí, eu fazia isso tudo na segunda. Na terça, na quarta e na quinta, eu me arrumava, maquiagem, papapá, atendia meus clientes. E na sexta-feira, eu até meio-dia fazia as coisas que eu tinha que fazer e depois de meio-dia eu estava livre para viajar. Pronto. Nossa, gente, isso eu ganhei na minha nova profissão como educadora financeira. Outra coisa que eu ganhei, flexibilidade de trabalhar de vários lugares. Meu sonho era poder viajar e trabalhar de qualquer lugar do mundo. Viajar e poder trabalhar enquanto meus filhos estavam na piscina ou na praia. Eu lembro que eu nem sabia que existia isso. E aí eu tirei uma foto em 2014 na beira da piscina, no hotel que eu sempre vou, com o computador no colo, e eu publiquei e falei assim: meu sonho é poder trabalhar assim. Olha como é que Deus escuta as nossas preces, né? Eu não tinha ideia de que poderia ter um trabalho desse jeito, mas já era um sonho para mim. Eu deixei a advocacia, o meu escritório de direito, porque eu tinha que todos os dias ir para o centro da cidade. E eu não queria ir para o centro da cidade. Eu moro longe do centro da cidade, não queria. Então eu vi que várias escolhas que eu fiz na minha vida eram relacionadas a essa liberdade que eu sempre busquei. E aí, quando eu comecei a trabalhar como educadora financeira atendendo online, eu consegui essa flexibilidade. Aline, mas não é ruim? Porque você saiu para viajar e você tem que trabalhar. Não. O que eu falei para vocês? Organização. Então, por exemplo, eu tenho por prática viajar com meus filhos e passar 25 dias, 30 dias nos Estados Unidos. Gente, eu não ficava 30 dias sem atender meus clientes, né? Por quê? Porque meus clientes precisam de mim também, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava todos os clientes e colocava num dia só. Então, a gente consegue fazer isso. Então, hoje, essa carreira de educadora financeira, trabalhando online, me deu essa flexibilidade. Para mim, isso era uma coisa muito importante. E se você também tem esse desejo, acredite que é super possível. E aí, olha só, foca no atendimento online. Porque se você acostumar os seus clientes de atender eles presencialmente, você acaba ficando presa no mesmo lugar. Qualquer lugar a gente consegue atender se você tiver essa flexibilidade do atendimento online. E tem muita gente que acha que o único jeito de fazer isso é tendo produto digital. Não é. Hoje eu tenho produto digital, mas quando eu tinha atendimentos individuais, eu também já tinha essa liberdade. É só você conseguir, você aprender a trabalhar com a tua agenda, para você se organizar, junto os teus clientes todos num período. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar só a parte da tarde, é só você concentrar todos os seus clientes a parte da tarde e você fica com a manhã livre. Eu já vi pessoas que falam, não tenho tempo para nada, eu não sei o quê. Aí eu vou ver, a pessoa não bota os clientes no mesmo horário. Sabe por que cada cliente quer uma hora diferente? Porque você deixou ele escolher.
Qualquer horário. Quando você vai dar horário para os teus clientes, não é para você falar para o teu cliente, qual o melhor horário para você? Aí um fala assim, segunda às 6 da manhã. Aí o outro fala, segunda às 6 da tarde. Aí o outro coloca, terça-feira, meio-dia. Aí você ficou com 3 clientes, um na segunda às 6, outro na segunda às 6 da tarde e o outro na terça, meio-dia. Aí você ficou comprometido 2 dias, sem poder sair de casa, por exemplo, por quê? Com 3 clientes. Não, gente, não pode. Quer organizar a tua agenda? Escolhe um dia na semana. Por exemplo, segunda-feira eu vou atender, ou terça. Terça-feira eu vou atender. Aí você fala pro teu cliente assim, ó, eu tenho um horário na minha agenda, terça-feira. Qual que é o melhor horário para você na terça? Aí ele pode falar assim, para mim melhor 6 horas da manhã. Ok, 6 horas, marquei. Aí o outro cliente, eu tenho horário terça-feira. Que horário que é melhor para você? 6 da tarde. Ok, 6 da tarde. Aí o outro, terça-feira, meio-dia, meio-dia. Pelo menos você vai ficar com o dia inteiro ocupado, mas os outros dias você vai ter flexibilidade. Do mesmo jeito que quando você tiver mais de 3 clientes, você faz o quê? Olha, eu tenho horário terça-feira. Que horário que é bom para você? Meio-dia. Não, meio-dia eu já tenho cliente. Pode ser às 11? Pode ser às 11. Aí eu marquei 11, meio-dia. Uau, tô começando a lotar a minha agenda na terça-feira. Porque senão você fala, não tenho tempo de fazer conteúdo, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Falta planejamento. Uma coisa para mim que sempre foi prioridade foi meu final de semana. Né? Hoje eu dou treinamento final de semana, faço palestra final de semana. Posso dizer o que mais que eu ganhei? Que parece bobagem, mas talvez você se identifique comigo. Eu ganhei reconhecimento. Sabe por quê? Porque no meu antigo trabalho, eu tinha uma escola que cuidava de crianças de 3 meses até 6 anos. As mães deixavam a criança lá no meu berçário com 3 meses, 7 horas da manhã, a criança ficava lá até a noite. A gente cuidava, a gente dava banho, a gente dava comida do bom e do melhor. Tinha nutricionista, tinha psicóloga, tinha fonoaudióloga, tinha um monte de gente para cuidar. Tinha tudo. E sabe o que eu ganhava? Reclamação. Mas a fralda do meu filho foi trocada. Mas a chupeta não veio. Mas a toalha veio molhada. E quando eu descobri que com esse trabalho que eu faço de ajudar outra pessoa, quando a pessoa resolve um problema dela na vida dela financeira, gente, ela me manda depoimento, ela fala que eu ajudei ela, porque nossa, eu tô aqui dando o meu melhor, mostrando, ensinando, fazendo um passo a passo. Mas sim, eu quero saber que meu trabalho faz diferença. Sim, eu quero saber que aquilo está ajudando a vida das pessoas. E quando eu atendia os meus clientes mandavam depoimentos para mim. Nossa, Aline, eu fiz o que você falou para eu fazer e super funcionou. Caramba, Aline, hoje eu tô indo jantar com a minha família fora porque eu consegui me organizar. Olha, Aline, eu fiz essa viagem porque você me ajudou a fazer essa viagem. Quando você ajuda uma pessoa a resolver um problema pontual dela, ela te reconhece. Então, com essa minha nova profissão, e eu não estou dizendo que essa nova profissão é mais importante do que aquela que eu tinha. Não. A única diferença é que elas não reconheciam. Elas sempre achavam que estou pagando, obrigação de vocês. E hoje não. Hoje, quando eu faço um trabalho, desde quando eu atendia individualmente, até hoje, quando eu formo novos educadores, sabe? Eu vejo isso. Então, assim, sabe, para quem está aí começando, e aí eu falo até para quem está começando mesmo, que ainda não está coragem de atender, atenda. Porque são esses depoimentos que vão fazer você ver que o teu trabalho vale a pena. Às vezes a gente fica só estudando, só pra gente, sabe? Na minha vida funciona, na minha vida funciona. Mas quando você ajuda outra pessoa, aquela pessoa coloca em prática, ela vê a mudança na vida dela, ela fala, caramba, nossa, valeu muito a pena. Então, hoje, sabe, dentro da listagem de coisas que eu ganhei na minha nova carreira, o reconhecimento é um dos valores. Outra coisa que eu ganhei na minha nova carreira foi esse senso de propósito, que, sinceramente, eu nem sabia que existia. E vou ser sincera com vocês, há 6 anos atrás, o que eu pensava que era propósito, e eu tinha lido, eu não sei se eu tenho esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. É um livro incrível e ele fala de propósito. Eu já tinha lido aquele livro, eu acho que quando eu tinha 20 anos. Só que naquele momento eu achava que esse propósito ele seria só religioso. E eu tenho uma vida muito
focada nesses princípios mesmo, princípios cristãos, princípios de servir ao próximo, de servir a Deus. Isso para mim é muito importante. Só que eu não sabia que o propósito também estava ligado ao nosso trabalho. Então eu achava que o trabalho era uma coisa e o propósito era outra. E aí, quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a ajudar outras pessoas e quando eu comecei a ver a mudança na vida dessas outras pessoas, aí eu entendi, caramba, então o propósito, ele não é só religioso. Existe propósito no meu trabalho. E trabalhar com propósito, ele te dá uma guinada na tua vida, em todos os sentidos. Porque você entende que você tem um porquê nesse mundo. Eu não estou aqui só para pagar conta. Eu achava que meu trabalho servia para pagar conta. E aí, na minha nova profissão, eu descobri que existe propósito no trabalho. E aí, quando eu descobri isso, foi assim, sabe quando abre uma cortina? Abre uma cortina para mim. Porque eu vi que eu sou um instrumento para mudar a vida das pessoas com o meu trabalho. Eu tô aqui nesse mundo, sim, para isso tudo, para pagar conta, para poder ir para Disney, para poder comprar casa, para poder comprar carro, mas o meu propósito, o propósito do meu trabalho é muito maior do que esse. O meu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, quando eu entendi isso, nossa, aí, pensa numa pessoa que gostava de trabalhar e quando descobriu isso, aí pronto. Aí eu passei a trabalhar mais ainda. E aí entra outra coisa que esse meu novo trabalho me trouxe, que foi aumento de renda. Hoje eu tenho mais liberdade financeira do que eu tinha na minha antiga escola. Hoje eu tenho uma empresa que eu tenho alunos do Brasil inteiro, de fora do Brasil, de todos os lugares, e que eu não tenho um custo fixo igual tinha quando eu tinha a minha empresa. E eu tô falando isso hoje que eu tenho uma empresa, tá? Hoje eu tenho empresa, tenho funcionário, tenho equipe, tenho tudo. Mas quando eu comecei a atender, gente, meu custo, quando eu comecei a atender individualmente, meu custo era zero. Sério, meu custo era zero. Eu pagava os cursos que eu fazia. Então, sim, eu tinha gasto com curso, com mentoria. Mas custo para operacionalizar o meu negócio, zero. Hoje não, hoje eu tenho custo porque eu tenho uma empresa, tenho funcionários, tenho tudo. Mas o meu custo era zero. Por quê? Eu usava a internet da minha casa, eu usava o meu computador e eu usava o meu conhecimento. Eu não tinha que pagar ninguém. Era só eu. Então, isso de aumentar a minha renda também trouxe essa nova profissão para mim. Porque hoje, sabe, eu não preciso de um prédio. Eu não preciso de um monte de coisa. Não, eu preciso estar disponível ali para poder atender meu cliente. Então, isso trouxe para mim também. Hoje eu sou muito grata àquela Aline de agosto de 2015 que decidiu que ia fazer, que ia encarar isso para viver uma nova profissão. Que ia enfrentar o medo, enfrentar os desafios, enfrentar o julgamento das pessoas. Porque hoje, se você me olha, você fala assim, Aline, mas você trocou uma escola e hoje você tem uma empresa que tem cliente fora do Brasil, uma empresa que tem colaboradores incríveis. Sim, gente, mas em agosto de 2015 eu não tinha nada. Eu tinha uma escola, que aí tinha uma escola, 45 funcionários, uma escola que já era minha há 10 anos, ou eu, Aline, sozinha, saindo daquela escola, vendendo aquela escola, para atender de um a um, pessoa a pessoa. Então, você acha que as pessoas achavam que ia dar certo? Não. Vocês acham que a minha família me apoiou de cara? Não, nada disso. Nada disso. Na verdade, o que aconteceu foi que eu precisei construir isso tudo. Quando a gente está no início, é muito difícil, porque a gente não vê o que vai acontecer lá na frente. Eu também não via, mas a gente precisa confiar. E principalmente confiar nos teus valores. Quais são os seus valores? Para você é importante ajudar outras pessoas? Se for importante, gente, acredita, é possível viver de ajudar outras pessoas. É super possível. Tem muita gente precisando de ajuda. Tem muita gente disposta a pagar para poder ter essa ajuda. E quando você ajuda essas pessoas, tudo o resto acontece. Você consegue ter liberdade financeira, você consegue ter liberdade de tempo, você consegue ter flexibilidade, você é reconhecido, você consegue viver do teu propósito. É totalmente possível. Agora, escuta o teu chamado. Escuta, vê se é uma voz do teu coração que diz que você quer realmente ajudar as pessoas.